Eu vi, neguinho. Vamos com vó? Vamos? Vamos com vovô? Vamos? Vamos com vovô, minha princesa? Minha coisinha santa do vô. Eu tenho um carro vermelho. Você tem um carro vermelho? Tem, minha filha? Eu tenho. Eu vou ir, neguinho. Fica com Deus. Vá com cuidado, viu, Carlinhos? Tá bom. Cuidado com imaginar. Pode deixar. Amém? Chega lá, você já liga pra casa dizendo que chegou. Tá bom. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à aula de número 5. Mas antes de iniciar, lembre-se, este conteúdo ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte para que você consiga desfrutar o máximo deste conteúdo e aprender também aquilo que está sendo proposto para essa aula, tudo bem? Bom, eu queria fazer uma observação importante antes de iniciar a aula. Não sei por qual motivo o comentarista da lição preferiu na aula de número 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ou seja, pelas próximas aulas, se distanciar do texto bíblico da carta de 3ª João. Como eu digo a vocês, nós somos uma escola bíblica dominical e não uma escola revista dominical. Por isso, nosso foco vai ser no texto. Para que este conteúdo não fique muito distante do que está sendo falado na sua igreja local, eu vou ficar com o texto áureo. Tudo bem? Então, da aula 5 até a aula de número 10, o comentarista não vai tratar da 3ª carta de João, ele vai para outros textos paralelos, e para que você não fique assim muito distante do estudo da sua igreja local, eu sempre vou explicar aqui para vocês o texto áureo. Então, estou explicando isso porque a nossa abordagem vai seguir assim pelas próximas lições. Na aula de número 11, onde ele volta a falar da carta, eu volto a falar também, tá bom? Aqui, para você usufruir da melhor forma possível deste conteúdo, tem na descrição do vídeo 3 informações que são muito úteis para você. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como esta aula está dividida. Segundo, há também uma aula-atividade para você fazer e verificar o seu aprendizado. E terceiro, há também um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou os seus comentários. Se você quiser também comentar aqui no vídeo, será um prazer muito grande poder interagir com você. Tá tudo bem? Eu quero começar apresentando para vocês, então, o cronograma da nossa aula. Essa aula está dividida em 4 sessões. Veja comigo. Na primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto teológico do nosso texto áureo, que no caso é 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Na segunda sessão, eu quero explicar para vocês o próprio texto, 2 Coríntios 4, 7. Na terceira sessão, eu quero explorar o assunto teológico que Paulo apresenta nesse versículo, que é teologia da fraqueza. E por último, na quarta sessão, eu quero então encerrar fazendo algumas aplicações. Como falei a vocês, aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar todas essas sessões bem organizadas. Caso seja necessário, você pode assistir novamente ou ir direto a uma dessas sessões. Vamos começar então? Para começar a primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto teológico de 2 Coríntios 4, 7. Veja que situação interessante. Do capítulo de número 2, versículo 14, até o capítulo 4, versículo 6, que é o versículo anterior ao versículo 7, que é o nosso texto áureo, Paulo vai falar para a igreja de Corinto sobre o privilégio de ser um ministro da nova aliança. Quando chega no versículo 7, que é o versículo que nós vamos estudar hoje, Paulo tenta mostrar para os irmãos que, apesar
aliança, a prática de comunicar as boas novas ocorre diante de circunstâncias que nós poderíamos chamar como inóspitas, circunstâncias difíceis. Para explicar isso, no versículo de número 7, Paulo fala sobre a fragilidade do mensageiro no Evangelho. Depois, nos versículos de número 8 e 9, deixa eu riscando aqui para facilitar a sua identificação. Primeiro, versículo de número 7, a fragilidade dos mensageiros do Evangelho. Depois, do versículo de número 8 e 9, Paulo apresenta as muitas provações que o mensageiro do Evangelho passa. E aqui eu coloquei provações enfrentadas por quem comunica o Evangelho. E terceiro, versículo do número 10 até o versículo de número 12, encontros mortais ocorridos no anúncio do Evangelho, onde Paulo vai falar exatamente sobre os confrontos com a morte, com os quais ele precisou lidar enquanto anunciava o Evangelho. E esse contexto para a gente vai ser importante, porque nós temos aqui, de forma bem lógica, Paulo desenvolvendo um assunto. Repetindo então, a partir do capítulo 2, versículo 14, até o capítulo 4, versículo 6, Paulo vai falar o privilégio que é ser o mensageiro da nova aliança. Do capítulo 4, versículo 7 para frente, o que nós vamos ter, e aqui eu separei só o contexto mais próximo, do capítulo 4, versículo 7 até o versículo de número 12, Paulo vai mostrar que apesar deste ser um privilégio, a gente tem condições inóspitas para isso que está sendo feito, que no caso é o anúncio do Evangelho. Bom, a gente já sabe então o contexto do capítulo 4, versículo 7. O que eu desejo agora é explicar para vocês o versículo 7. Passando então para a segunda sessão, veja comigo o versículo de número 7. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que este grande poder vem de Deus e não de nós. Paulo começa então reconhecendo neste versículo que anunciar o Evangelho de fato é um privilégio. Por isso ele faz uma analogia, e essa analogia serve para mostrar como o anúncio do Evangelho é um privilégio. E aí ele diz que o Evangelho é como um tesouro, e quem comunica o Evangelho é como um vaso de barro. Nos dias de Paulo, e essa é uma informação histórica importante, por ser barato, os vasos eram frágeis e descartáveis, e é este vaso que ele está fazendo referência. Então este paralelo precisa estar muito claro para todos nós. Embora o recipiente seja relativamente inútil, o conteúdo que está sendo colocado dentro deste recipiente é muito valioso. E aqui é importante deixar claro que Paulo não pretende dizer que o ser humano é sem valor, que não é uma teologia de como nós somos inúteis. Muito pelo contrário. O que Paulo pretende é traçar uma comparação entre o que é o Evangelho e aquele que anuncia o Evangelho. Quando nós colocamos em comparação o Evangelho com quem anuncia, nós só podemos ser considerados como vasos de barro. Veja como Paulo deixa isso muito claro na segunda parte do versículo. Assim, fica evidente que este grande poder vem de Deus e não de nós. Todas aquelas pessoas que viram acontecer grandes coisas quando o Evangelho foi anunciado, essas pessoas têm a clara noção que a demonstração de poder não era uma demonstração de poder do mensageiro. Muito pelo contrário, o poder extraordinário que atuou durante a proclamação do Evangelho veio de Deus. E este fato trouxe o impacto sobre a mensagem. Eu digo isso porque quando aquelas pessoas viram quão frágeis, quão insignificantes
mensageiros, logo aquelas pessoas perceberam que o poder transformador não pertencia a elas, mas pertencia a Deus. É como se você conhecesse uma pessoa assim que você sabe que é muito limitada. Ela tem bastante limitações, uma pessoa que não se destaca muito por quase nada. E de repente você percebe essa pessoa pregando o evangelho e acontece algo extraordinário na proclamação do evangelho. Ela prega com autoridade, o Espírito Santo lhe abre o entendimento e você fala: eu não entendo o que aconteceu. Eu conheço aquela pessoa. Eu sei que ela é frágil, eu sei que ela não tem capacidade oratórias, mas alguma coisa aconteceu. E você constataria o que todo mundo constata, que não foi a habilidade do pregador, mas antes foi o poder presente no próprio evangelho. Este evangelho poderoso, quando está sendo anunciado, ele é acompanhado pelo testemunho do próprio Deus na ação do Espírito Santo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Mas isso que Paulo começa a trabalhar aqui no versículo 7 é um ponto importante, que introduz para nós uma teologia que Paulo vai explorar bastante aqui no seu livro. Será que este evangelho glorioso, em contato com vasos de barro, será que este evangelho não correria o risco de ser prejudicado? É como, fazendo uma comparação simples aqui, né? Querer beber água num copo sujo. Você pensa você pegando um copo sujo e você coloca água naquele copo. Quando você vai beber, você diz: vixe, o copo sujo mexeu na qualidade da água. A água já não está mais com o gosto que deveria estar. Na verdade, a água tomou gosto, né? Porque a água não tem gosto, mas ela começou a tomar um gosto ruim. Será que este evangelho glorioso, entrando em contato com um vaso de barro, será que este vaso de barro não comprometeria este evangelho? Será que a fragilidade deste vaso não danificaria o evangelho glorioso? E isto é um ponto que Paulo está colocando para mostrar que a maneira como Deus trabalha é muito diferente da maneira como nós trabalhamos. E aqui então eu quero entrar na terceira sessão e explicar para vocês teologia da fraqueza. Mas antes de explicar a teologia da fraqueza, que é a resposta a essa pergunta que eu coloquei, eu queria explicar então o contexto da teologia da fraqueza. Esse evangelho glorioso em vasos de barro, nós somos esse vaso de barro. Paulo desenvolve isso e estou chamando aqui de teologia da fraqueza. Eu queria explicar o contexto onde Paulo fala sobre teologia da fraqueza para a gente entender que a maneira como Deus trabalha é muito diferente da maneira como nós trabalhamos. Bom, vamos ao texto então. Nós estamos agora no capítulo 11. Antes nós estávamos no capítulo número 4. Agora saltamos para o capítulo 11, onde Paulo vai tratar sobre essa questão. Veja comigo o versículo 3 e 4. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhe diz, mesmo que anunciem um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquelas em que vocês creram. Paulo está dizendo lá no capítulo 11 que a vida espiritual daqueles irmãos está correndo perigo. Assim como Eva foi enganada pela serpente, esses irmãos estão sendo enganados por ensinos errados. O evangelho que está sendo anunciado a esses irmãos é um evangelho perigoso. Não é o mesmo evangelho sobre Jesus que é anunciado pelos apóstolos. Nem mesmo é o evangelho testificado pelo Espírito. Pelo contrário, é um evangelho falso. E o que mais deixa Paulo assim chocado é descrito para a gente no versículo 4. Sabe o que é descrito para a gente no versículo 4?
aqueles irmãos aceitam de boa vontade esse tipo de ensino. E aí a gente fica se perguntando, mas por quê? Se é um ensino ruim, que vai produzir engano, e eles correm risco de acontecer com eles o que aconteceu com Eva e a serpente, eles serem enganados pelo ensino errado, por que essas pessoas acreditam em ensinos errados? Esse evangelho estranho que está fazendo mal aos irmãos não deveria ser rejeitado, mas por que eles estão aceitando? A resposta fica para a gente muito clara a partir do versículo de número 5, onde Paulo fala sobre as características das pessoas que ensinam essas coisas, e por isso eles acreditam nesses ensinos. Veja comigo. Contudo, não me considero em nada inferior aos tais superapóstolos que ensinam essas coisas. Posso não ter a técnica a técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento. Deixamos isso bem claro a vocês de todas as formas possíveis. Será que fiz mal quando me humilhei e os honrei anunciando-lhes as boas novas de Deus sem esperar nada em troca? Para servir vocês sem lhes ser pesado? Tomei contribuições de outras igrejas que eram mais pobres que vocês. E esse ponto aqui pra gente é importante, porque Paulo está dizendo que essas pessoas que ensinam um evangelho diferente, eles têm algumas características, e é por isso que eles acreditam. Por que esses irmãos acreditam nisso que está sendo ensinado para eles? Por causa das pessoas que estão ensinando. Qual é a primeira característica dessas pessoas que estão ensinando que os fazem acreditar? Primeiro, Paulo chama aqui de superapóstolos. E esse aqui não é um título honroso, né? É comum na nossa sociedade chamar alguém de crentinho. Crente é um elogio, mas crentinho nós temos como forma pejorativa. A mesma coisa que apóstolo é um elogio, um reconhecimento. Superapóstolo que está sendo usado por Paulo, não. Este é um título que está sendo dado para um grupo de pessoas que se destacam pela sua retórica, ou a maneira como eles falam. Eles são pessoas com grandes capacidades de falar, e por causa disso eles cobram honorários caríssimos da igreja. A igreja aceita de bom grado ajudar estes homens que são ótimos na fala e que cobram muito caro pelos seus ensinos. Então, para ter no rol de pregadores grandes oradores, a igreja não se incomoda de pagar caro para eles, mas ao escolher pagar para esses grandes oradores, a igreja deixou de colaborar com seu pastor, Paulo. Por isso que, para pastorear essas pessoas, Paulo precisou recorrer à contribuição de outras igrejas, porque aqueles irmãos estavam usando o dinheiro para pagar superapóstolos para ensinar para eles ensinos falsos. Veja a reação de Paulo à tratativa da igreja sobre essa questão. Leia comigo versículo de número 14, 15 e 16. Mas não me surpreendo. Até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus servos também finjam ser servos da justiça. No fim, receberão o castigo que suas obras merecem. Volto a dizer, não pensem que sou insensato, mas, se o fizerem, aceitem-me como insensato, para que eu também me orgulhe pouco. A segunda característica destes superapóstolos é que Paulo diz que eles são servos de Satanás. Mas o que significa ser servo de Satanás? Essa expressão, olhando sobre o aspecto exegético, significa que eles cometem o mesmo pecado de Satanás. Eles caem na mesma ruína que o diabo. E Paulo utiliza isso algumas vezes, né? 1 Timóteo, ele fala isso aos diáconos. Aqui ele fala aos superapóstolos, que tem a ver com orgulho. Eles são servos de Satanás exatamente porque eles agem como ele, eles são orgulhosos. E veja que Paulo diz que ser orgulhoso não é uma coisa difícil de se fazer. Pelo contrário, agir como
orgulhoso é o que o insensato faz. Nos próximos versículos, Paulo passa a explicar para a gente que agir como insensato é fácil e ele quer mostrar aos irmãos que ele também pode fazer isso, que o que aqueles superapóstolos estão fazendo não é difícil. Veja comigo o versículo 17 e 18. Não expresso esse meu orgulho como algo que vem do Senhor, mas como um insensato faria. Uma vez que outros se orgulham de suas realizações humanas, farei o mesmo. Você viu? Paulo decide fazer o que aqueles superapóstolos estão fazendo, contar vantagens. Mas veja, esse orgulho, Paulo diz que não vem do Senhor. Esse é um pecado de Satanás. Mas Paulo quer mostrar para a igreja como é fácil agir com insensatez. Por isso, nos próximos versículos, o que Paulo vai fazer é revelar a terceira característica dos superapóstolos. A terceira característica é que os superapóstolos não falam bem de si. Eles se comparam com outras pessoas para desmerecer outras pessoas para se parecerem melhor. É o pecado da comparação. Essa é a terceira característica dos superapóstolos. Eles gostam de se comparar aos outros. E aqui eu sempre gosto deste exemplo, porque nós somos muito tendenciosos para isso, né? Nós gostamos de comparar coisas boas e coisas ruins. Por exemplo, o irmão acorda sentindo assim uma dor nas costas, aí ele vai contar para outra pessoa, né? Nossa, eu acordei hoje com uma dor terrível nas costas. Aí o irmão logo responde, dor nas costas? E eu que não dormi nada e tô com as pernas doendo. Você fala, eu não sabia que nós estávamos competindo. Nós temos esse costume, né? De querer nos comparar aos outros e fazer competições. E Paulo está dizendo, se é para agir como um insensato, eu posso fazer. Eu posso cantar vantagens. E aí Paulo quer mostrar que agir com insensatez e com ignorância não é difícil. Isso não agrada o Senhor. Mas é possível fazer. E é isso que Paulo vai fazer nos próximos versículos. Versículo de número 21, eu separei aqui um trecho para a gente ver Paulo agindo com insensatez e mostrando que o erro destes homens é fazer isso. Em qualquer coisa que eles se atrevem a se orgulhar, mais uma vez falo como insensato, eu também me atrevo. Eles são hebreus, eu também sou. São israelitas, eu também sou. São descendentes de Abraão? Também sou. São servos de Cristo? Sei que dou em Cristo, mas digo que tenho servido muito mais. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. E aí Paulo começa a mostrar toda essa sua insensatez e a gente fala, nossa, realmente é fácil agir com insensatez. O que estes homens estão fazendo é fácil fazer. Em alguma coisa você deve ser melhor do que alguém. Por isso que Paulo está dizendo, olha, o que eles estão fazendo, dizendo que falam melhor do que eu, de que se comunicam melhor do que eu, se eu fosse me comparar a eles, quem são eles? Como diz um amigo meu, quem são eles na fila do pão? Agir com insensatez é a coisa mais fácil que tem. Mas Paulo diz que isso não agrada em nada ao Senhor, porque esse é um pecado que Satanás cometeu. E se eu agir com insensatez, eu estou agindo como Satanás. Então eu não deveria me orgulhar dessas coisas. Eu não deveria olhar para o meu irmão para ficar me comparando com ele. Olhar para o meu irmão para dizer o que eu fiz mais do que ele. Olha, quando eu era líder. Olha, quando eu era pastor, olha, quando eu. Isso é insensatez. Isso é agir como Satanás. Isso é orgulho. Mas se nós não devemos nos orgulhar pela comparação, deveríamos nos orgulhar pelo que então? E é aqui que entra então a teologia da fraqueza que eu mencionei para vocês. E por isso foi importante explicar o contexto. Porque nesse contexto nós estamos tendo uma igreja que se recusa a ajudar Paulo, que está tendo problemas com Paulo porque preferiu pagar superapóstolos para ensinar heresias que vão causar a destruição a eles. E aí
Paulo está tentando mostrar que se orgulhar do que fez é insensatez. Paulo poderia se orgulhar muito mais, porque de fato Paulo fez muito mais pelo Evangelho. Mas não é disso que ele se orgulha. Sabe do que ele se orgulha? Versículo 30 e 31. Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como sou fraco. Teologia da fraqueza é isso. É este reconhecimento sobre a nossa própria condição. E veja que Paulo coloca um argumento adicional para mostrar que isso aqui não é hipocrisia. Ele diz assim: Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Não é hipocrisia. Quando eu falo que ao invés de orgulhar daquilo que eu fiz, eu me orgulho das minhas fraquezas, Deus é minha testemunha disso. Eu não estou mentindo. Eu me orgulho das minhas fraquezas exatamente porque Deus trabalha melhor nessas fraquezas. A pergunta que eu fiz foi: será que este vaso de barro não afeta a grandiosidade do Evangelho? E a resposta de Paulo é não, porque Deus trabalha melhor assim. Deus trabalha melhor pegando pessoas frágeis e mostrando como o Evangelho é poderoso sobre essas pessoas. Isso é a teologia da fraqueza. Ao invés de me orgulhar da minha retórica e da minha habilidade comunicativa, eu deveria me orgulhar de ser um vaso de barro. Porque o poder e a grandiosidade não está em mim, mas no Evangelho. E Paulo faz questão de repetir isso nas suas cartas. A igreja de Éfeso, ele diz isso: quando eu fui até vocês, não foi com retórica, mas foi no poder do Evangelho. Porque é assim que vasos de barro se comportam. Eles sabem o seu lugar, comparando-se com o Evangelho. O poder não é meu, a mensagem não é minha, a ação do Espírito também não pertence a mim. Tudo isso é obra do Senhor. Eu sou apenas quem está levando esta boa notícia. Isto é um grande privilégio, mas eu sou só um vaso de barro. Para encerrar a nossa aula, eu parto para a terceira sessão. Eu queria fazer algumas aplicações. Primeira aplicação: tenha uma clara noção do seu lugar no Evangelho. Não é difícil encontrar pessoas que possuem uma compreensão errada sobre o seu papel no Evangelho. Pessoas que pensam que o Evangelho depende delas para continuar existindo. O que seria dessa igreja se não fosse eu? O que seria desta igreja se não fosse minha família? A grandiosidade não está no recipiente. E vasos que não sabem disso nunca viram o glorioso Evangelho e o seu poder. Por isso que nós temos que ter esta clara noção. Apenas quem viu o poder transformador do Evangelho de Jesus sabe que diante dele nós somos como servos. Não há espetáculo em nós, não há orgulho em nós, porque é o poder do Evangelho agindo através da mensagem que nós anunciamos, mas isso não é nosso. É o Espírito agindo, abrindo o entendimento das pessoas para elas compreenderem esta verdade, mas não somos nós que convencemos. E quando nós descobrimos este aspecto do Evangelho, nós nos colocamos no nosso lugar. Eu sou apenas um vaso de barro, sem valor e sem significância alguma. O valor está no Evangelho. Se eu decidir não ser um vaso de barro, o Evangelho continua sendo poderoso. O Evangelho não está preso em mim. O Evangelho não depende de mim. Mas eu posso me colocar disponível para tornar o Evangelho conhecido a outras pessoas. Segunda aplicação: que sua vida seja um testemunho do poder transformador do Evangelho.
temos aí uma clara noção de como o Evangelho é glorioso, ele precisa começar mudando a sua vida. Para que este Evangelho seja de fato uma boa notícia, como significa a palavra Evangelho, a notícia boa precisa ser primeiro praticada em você. Se este Evangelho não for uma boa notícia para você, se este Evangelho não tem poder de transformar a sua vida, por que você acha que ele faria alguma coisa na vida de outras pessoas? E esse é um ponto importante que Paulo destaca sobre o Evangelho. Antes de ser uma boa notícia para outras pessoas, o Evangelho precisa ser uma boa notícia para a minha vida. Deixa eu ler esse texto com você. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 15 e 16. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Você consegue compreender? O Evangelho precisa primeiro ser uma boa notícia para a sua vida. E quando o Evangelho for uma boa notícia na sua vida, o que Jesus nos chamou a fazer é tornar o Evangelho boa notícia na vida de outras pessoas. E dizer a outras pessoas: eu sou um exemplo daquilo que Cristo pode fazer na vida de alguém. Por isso que nós enxergamos o nosso lugar diante do Evangelho. O poder transformador está no Evangelho. Não é porque eu fui para a igreja, não é porque eu comprei uma Bíblia, não é por nada que eu fiz, é porque o Evangelho é poderoso para transformar pessoas. O Espírito Santo é poderoso para convencer pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E esta obra de santificação que o Evangelho produz mudou a minha vida e pode mudar a sua vida também. Terceira aplicação: insensatos não se preocupam em fazer comparações. Este exemplo de Paulo, ele é maravilhoso porque ele mostra para nós que é assim que Satanás agiu e operou. E o pecado de Satanás pode ser o pecado de qualquer um de nós. Pode ser o pecado de um diácono recém-convertido, pode ser o pecado de um pregador, pode ser o meu pecado, pode ser o seu pecado. Sabe o que é insensatez? É querer me comparar com as pessoas para dizer o quanto eu sou bom. Nossa, essa igreja antes de mim nem tinha igreja. Nossa, esse departamento antes do meu trabalho nem tinha departamento. Sabe qual é o nome disso? Insensatez. Isso não torna você melhor do que ninguém. Eu deixo para você Gálatas capítulo 6, eu acho que versículo 3 ou 4. Paulo diz assim: você não precisa se comparar com ninguém. Faça o seu trabalho bem feito e esteja satisfeito com isso. Porque são os insensatos que gostam de fazer comparações. Eles gostam de tirar fotos e marcar antes de mim, depois de mim. Mas esse é o modo operante como Satanás opera. Não é o modo operante como o povo de Deus deve operar. Se nós formos nos orgulhar, tem que ser da nossa fraqueza. Quarta aplicação: não despreze pastores locais por causa de superapóstolos. E esse é um problema muito sério nos nossos dias. Porque com a multimedialização, nós temos acesso às plataformas mais diferentes, aos pregadores mais diferentes, graduados ou não, mestres, doutores, que sabem de hebraico e grego ou que não sabem, que falam muito bem e que não sabem se comunicar. E às vezes sabe o que nós fazemos? Nós desprezamos pastores locais por causa de superapóstolos. Pessoas que a gente nem sabe se estão vivendo a fé cristã.
Eles se colocam na internet como donos da verdade, que vale a sua exegese, a sua explicação. E os irmãos da igreja muitas vezes desprezam seus pastores. O pastor fala uma coisa, o irmão diz: tadinho do meu pastor. Eu ouvi um canal do YouTube onde fulano falou outra coisa. Oh meu Deus, coitadinho do meu pastor, o bichinho não sabe de nada. Eu vi outra pessoa que fez outra interpretação. E aí nós começamos a tratar pastores locais como pessoas sem significância alguma. A gente compra cursos desses superapóstolos. Olha, eu quero te ensinar, então compra o meu curso. E a gente patrocina superapóstolos. E na nossa igreja local, nós não fazemos investimento algum. Às vezes mal nos envolvemos com ela. Esse é um problema muito sério que a igreja de Corinto enfrentou e que nós enfrentamos hoje. A gente começa a criar ídolos que a gente nem sabe se são cristãos. Porque uma coisa é falar no YouTube, outra coisa é viver a fé cristã na comunidade local. As pessoas da sua igreja local você conhece, pelo menos deveria conhecer. Você se relaciona com elas, você sabe se no cotidiano elas estão vivendo a fé. Mas e os superapóstolos da mídia? Você sabe como eles estão vivendo? E às vezes a gente nem se preocupa com isso. A nossa comparação é: nossa, o meu pastor vai lá na igreja, 10 pessoas vão ouvir ele. O canal do YouTube do fulano fez um vídeo, 70 mil pessoas escutam ele. Coitadinho do meu pastor. Não faça isso. Não despreze pastores locais por causa de superapóstolos. A fé cristã é feita para ser vivida em comunidade. E não existe comunidade no mundo virtual. Você não sabe como aquelas pessoas estão vivendo a fé. Por isso, prioriza a comunidade local. Pessoas reais, que estão dedicando a vida pelo seu bem, para o seu crescimento. Não trate com desprezo essas pessoas. Não faça como Paulo. Às vezes pastores locais precisam tirar de onde não tem para poder pastorear, enquanto os membros estão gastando dinheiro com superapóstolos. Quinta aplicação: o poder de Deus opera melhor em vasos de barro. E essa conclusão foi a conclusão que Paulo chegou. Ele conta pra gente toda essa história. O capítulo 11 e 12 são maravilhosos, porque Paulo vai tratar sobre tudo isso. Mas Paulo encerra assim de uma maneira maravilhosa. Se você acha que as coisas aqui que eu fiz são grandiosas, deixa eu contar para vocês as visões que eu tive de Deus. E aí Paulo começa a falar sobre coisas que ele viu no céu. Vocês estão se gloriando de pregar bem? Eu tive visões de Deus que eu não sei falar as coisas que eu vi. Mas isso tudo é insensatez. Mas por causa de tudo que eu vi, Deus me deu um espinho na carne. E quando Deus me deu um espinho na carne, Deus me respondeu uma oração quando eu pedi para Ele me tirar esse espinho na carne. E a resposta de Deus foi a mesma do capítulo 11. Deus disse assim para Paulo: em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que removesse, mas Ele me disse: minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que Cristo opere por meu intermédio. Louvado seja sempre o nome do Senhor por isso. Graças a Deus, Deus trabalha de uma forma maravilhosa. O Evangelho não é comprometido por causa do vaso de barro, mas Deus trabalha melhor assim. O verdadeiro discípulo precisa entender isso. Ele é um vaso de barro, que se compreender isso, ele verá de forma muito mais efetiva o Senhor trabalhando por meio da sua vida. Eu espero que este conteúdo tenha lhe ajudado. Se Deus permitir, na semana que vem nós nos encontramos aqui para a próxima aula. Até lá então. Sejam todos bem-vindos
bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à aula de número 6. Mas antes de iniciar, lembre-se, este conteúdo é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Reserve um tempo para ler o texto bíblico, para ler a sua revista e para assistir essa aula. E quando você estiver assistindo essa aula, ela tem uma estratégia educacional muito própria. Para que você consiga usufruir o máximo deste conteúdo, aqui na descrição do vídeo existem 3 informações que serão muito úteis para você. Primeiro, tem um cronograma da aula, a maneira como este conteúdo está sendo dividido para ser apresentado a vocês. Segundo, há uma aula-atividade. Essa aula-atividade são 2 atividades que você precisa fazer para poder verificar o seu aprendizado. Então, eu indico que depois de assistir a aula, não deixe de fazer a aula-atividade. Terceiro, há também um fórum onde você pode colocar as suas dúvidas ou seus comentários. Se quiser também, você pode interagir comigo aqui no vídeo, deixando o seu comentário. Será um prazer poder ler o que você tem a dizer. Tudo bem? Bom, como eu havia dito na aula passada, o comentarista da revista, por algum motivo, decidiu se afastar do texto base, que era a terceira carta de João. E aí ele está indo em outros textos, da aula 5 até a aula 10. Para a gente não ficar muito distante da revista, eu tenho escolhido como texto de referência o nosso texto áureo. Toda lição tem um texto áureo. Áureo quer dizer que ele é o mais importante da lição. Então, as nossas lições das 5 até a 10 vão se basear no texto áureo, que é aquele que o autor entendeu ser o mais importante para tratar desse assunto. Por causa disso, o nosso cronograma está dividido da seguinte maneira. Na primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto teológico de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Esse é o texto áureo. Então, na primeira sessão, eu quero explicar a vocês o texto áureo. Contexto teológico do texto áureo. Na segunda sessão, eu desejo explicar a vocês capítulo 5, versículo 1 ao 5, que são os versículos que fazem parte do nosso texto de referência. Por último, na terceira sessão, eu desejo então fazer algumas aplicações. Veja que é por este caminho que seguiremos. Este é o cronograma da nossa aula. Começando a primeira sessão, eu quero apresentar para vocês o contexto teológico de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Quando chega no capítulo 4, versículo 12, até o capítulo 5, versículo 11, o apóstolo Pedro termina sua carta apresentando um consolo a quem sofre. Então, nós estamos no final da carta, e no final da carta ele fala às pessoas que sofrem. Mas esse consolo que ele está oferecendo não é para todo tipo de sofrimento. As palavras aqui são mais direcionais. Ele deseja consolar aqueles que sofrem por causa do nome de Cristo, por causa da fé pública que eles assumiram e têm sido perseguidos por este motivo. Então veja que o final da carta é um consolo aos cristãos perseguidos por causa do nome de Cristo. E Pedro pretende deixar muito claro para esses irmãos que esse sofrimento que eles estão passando não deveria deixá-los surpreendidos. Cristo também passou por isso. E quando um deles sofre pelos simples fatos de ser cristão, eles deveriam ficar alegres e não surpreendidos. Isso porque quando eles escolheram não se desviar do sofrimento, e eles poderiam ter desviado do sofrimento negando publicamente a sua fé, mas quando eles decidiram não se desviar do sofrimento, essas pessoas se tornaram participantes no sofrimento com Cristo. Veja como Pedro deixa isso muito claro para a gente no capítulo 5, versículo 12 e 13. Leia comigo, por favor. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória
claro para esses irmãos que eles são coparticipantes com Cristo no seu sofrimento, mas também serão coparticipantes com Cristo na sua glória. E depois de explicar aos irmãos a bênção que é sofrer por causa do Evangelho, eles estão sofrendo junto com Cristo, Pedro então conclui a carta oferecendo instruções para esses irmãos sobre como esta igreja de cristãos que estão sendo perseguidos, essa igreja precisa estar atenta às suas questões de liderança. Então, dentre os muitos aspectos, associado à perseguição, ao elemento da liderança desta igreja. É o que eu quero explicar para vocês na segunda sessão. Na segunda sessão, que eu quero explicar o capítulo 5, versículo 1 a 5, Pedro quer deixar muito claro para essas pessoas que Cristo pastoreia este rebanho de ovelhas perseguidas por meio dos presbíteros da igreja. E é isso que nós veremos aqui, a partir do versículo de número 1. Esta igreja que está perseguida, ela é coparticipante com Cristo no seu sofrimento, como também será na sua glória, e Cristo pastoreia esta igreja por meio dos seus presbíteros. Bom, então eu quero explicar para vocês o versículo 1 até o versículo de número 5. E aqui, essa igreja que está sendo perseguida, Cristo diz que estes presbíteros, como nós vamos ler aqui, são exatamente homens que Deus estabeleceu, e estes homens é que estão sendo responsabilizados aqui por Cristo para cuidar deste rebanho. E para explicar isso, Pedro se dirige primeiro a esses presbíteros, versículo 1 até o versículo de número 4, passando orientações diretas a eles, e logo em seguida, no versículo de número 5, ele passa a falar com as outras pessoas da igreja, que aqui ele chama de mais jovens, que eu também quero explicar para vocês. Mas agora que a gente já tem um panorama geral, vamos com o versículo de número 1 e seguir com a leitura e a explicação. E agora, uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu também sou presbítero, testemunhei o sofrimento de Cristo e também participei de sua glória quando ela for revelada. Assim, peço-lhes. Veja, diante da perseguição da igreja de Cristo, diante de tudo que a igreja de Cristo tem sofrido, Pedro deseja fazer um pedido aos líderes da igreja. E é interessante notar isso, que este pedido que ele está fazendo aqui aos líderes da igreja, na verdade, ele está direcionando aos presbíteros da igreja. E que eu preciso apenas passar por uma questão rápida de organização da igreja primitiva, porque diferente dos nossos dias, onde os pastores são responsáveis pela liderança das igrejas locais, na igreja primitiva, a liderança da igreja era outorgada aí aos presbíteros. São os presbíteros que pastoreiam, ou numa tradução melhor do grego aqui, supervisionam o povo de Cristo. Então veja que, ao se dirigir aos líderes da igreja, Pedro tem um pedido a fazer a eles. Só que esses líderes não eram os pastores. Nos nossos dias nós temos uma compreensão um pouco diferente daquele tempo bíblico e uma organização um pouco diferente. Os pastores na igreja primitiva ocupavam outra tarefa e faziam outra coisa. Se Pedro fosse escrever hoje, ele se direcionaria aos pastores, porque o que a maioria dos pastores faz era aquilo que os presbíteros fariam. Então eu estou apenas passando esse esclarecimento, porque quando ele se dirige aos presbíteros e ele se coloca como presbítero, nós precisamos entender que ele está falando diretamente com a liderança da igreja, e este cargo era ocupado pelos presbíteros e não pelos pastores. Tudo bem? É claro que eu não tenho condição aqui de explanar um pouco mais sobre isso, mas de maneira geral eu quero apenas deixar você ciente do que Pedro está fazendo aqui. Então, antes de fazer este pedido aos líderes da igreja, que aqui são identificados como presbítero, Pedro faz duas descrições sobre si. Na primeira descrição, ele faz questão de se identificar como sendo também um presbítero e como sendo também uma testemunha do sofrimento de Cristo. Ao fazer isso,
Pedro pretende deixar muito claro para esses irmãos o quanto ele se solidariza com a situação deles. Assim como eles têm sofrido por causa de Cristo, por serem testemunhas de Cristo, Pedro também sabe o que é isso. E assim como estes presbíteros lideram a igreja, Pedro também sabe o que é liderar a igreja. Então tudo que eles estão passando, Pedro se solidariza com eles. A segunda frase tem a ver com a glória futura, né? A glória que está prestes a ser revelada. E revela a glória que aguarda a igreja. Apesar deste sofrimento, é isso que aguarda a igreja, uma glória futura. Depois dessas duas identificações que Pedro faz de si, ele passa então a fazer um pedido. E o pedido aparece exatamente no versículo de número 2. Veja comigo o pedido de Pedro aos presbíteros da igreja. E cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição, e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem da sua autoridade com aqueles que foram colocados sobre os seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. Veja, este é o pedido que Pedro está fazendo aos presbíteros da igreja. Assim como Pedro teve coragem de testemunhar de Cristo diante da perseguição, ele pede a esses presbíteros que façam a mesma coisa. Ao invés de renunciar a Cristo para evitar o martírio, Pedro pede que eles liderem a igreja de Cristo. E dentro deste contexto de perseguição que eu expliquei para vocês, decidir pastorear a igreja de Cristo, supervisionar a igreja de Cristo, seria um ato de coragem. Porque se eles estão perseguindo os cristãos, imagine o líder dos cristãos. Mas veja que, além de pedir este ato de coragem, que publicamente vocês se coloquem como testemunhas de Cristo e como líderes sobre a igreja, Pedro oferece 3 características sobre como deve ser esta liderança dessas pessoas que vão supervisionar o rebanho de Cristo. Primeira característica: vocês que vão supervisionar o rebanho de Cristo, não façam isso de maneira forçada, mas de boa vontade, segundo Deus. E o ponto que Pedro deseja destacar é que o presbítero não deve pastorear o rebanho de Deus de forma obrigada, não de forma forçada, mas voluntariamente. Segundo, o presbítero deve supervisionar não pensando no lucro que pode ter, mas ele deve supervisionar ansioso pelo privilégio que é servir o rebanho de Cristo. E aqui é importante esclarecer para vocês que era comum na igreja primitiva a prática de compensação financeira para as lideranças locais. Mas junto com esse privilégio, de compensar financeiramente as lideranças locais, surgiram os abusos do privilégio. O que são esses abusos? Pessoas que desejam ser líderes na igreja pelo motivo da ganância e de ganhos financeiros.